Boa noite, amigos. Aqui os fala Matheus Chibus do canal Seiketon. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que doem dinheiro aqui para a nossa iniciativa do Caixa Comum da Direita Sobralense, certo? Porque isso aqui vai ajudar muitos irmãos que passam necessidade. Esse mês, certo? Nós já estamos chegando bem perto da meta. Eu agradeço muito de antemão a todos vocês. Em segundo lugar, eu peço que todos vocês rezem por mim pelo resultado de uma biópsia hepática que eu fiz, certo? Esses dias eu não estive fazendo muitos vídeos porque eu senti dores, etc, né? Fiz um esforço, então estou evitando muito esforço. Olha, então eu queria pedir... Pois é, então são esses dois pedidos que eu tenho a fazer para todos vocês. Então é o seguinte... Essa indústria de anime é uma indústria muito, digamos assim, que gerou muita coisa interessante até mais ou menos os anos 2010, certo? Mas quando chega mais ou menos em 2010, isso para, né? E essa indústria entra em um declínio que é uma coisa horrorosa, né? Que é uma coisa... Você tem alguns eventos de transição para isso, né? Tem esses animes moe da Kyoto Animation, alguns dos quais, como Suzumiya Haruhi, eram bons, mas isso era uma exceção. Esse processo, digamos assim, de decadência do anime moderno. Teve esses animes de slasher, tipo Mirai Nikki, Yandere, tipo Mirai Nikki, Elfen Lied, School Days, etc., que também foram outro marco dessa transição. E você teve um terceiro problema, então, de modo que quando chegou a 2010, certo? Meio que assim que foi feita a transição de 2010 para 2011, já teve uma queda de nível. Embora até 2009 foi um ano cheio de animes muito bons, um ano cheio de ótimos animes. Aí 2010 foi bom também. Agora 2011 começou a cair, 2012 piorou, 2013 piorou mais ainda, e assim vai, certo? Na indústria de mangá foi até pior, mas vamos focar aqui nessa parte do anime. Bem, a verdade é que os animes dos anos 2010 são tão ruins que quase nenhum deles é lembrado. Esses otaku de temporada só veem geralmente os animes, só conhecem geralmente os animes da temporada, eles se esquecem dos que vieram antes, porque eles são ruins mesmo. Teve animes bons nos anos 2010, mas foram em regra exceção. Agora, se me perguntarem qual é o melhor anime dos anos 2010, eu vou dar uma resposta que muita gente pode discordar, certo? Space Dandy fica no segundo lugar, mas o primeiro é um anime de 11 episódios de 2011 que no início era muito aguardado. O nome desse anime é C, The Money of Possibility and Soul Control, salvo engano. Mas ele é mais conhecido pela abreviação C-Control. Né? Esse anime é de um diretor que é muito polêmico, que é o Kenji Nakamura. Não é muito polêmico, mas é um diretor que fez poucos animes. Ele tem uma filmografia pequena, que é a figura do Kenji Nakamura, né? Esse Kenji Nakamura, ele foi um diretor que fez poucos animes até hoje. A carreira dele foi interrompida muito cedo por problemas de saúde, em grande parte.
Mas ele foi virou meio que um figurão, porque junto com o Chiaki Konaki ele fez Mononoke, que foi um anime muito reverenciado em certos círculos cult, mas de que eu particularmente não gosto, certo? Então esse Nakamura, ele fez ele recebeu meio que uma licença autoral do estúdio, eu esqueci qual o estúdio que fez esse encontro, para ele gastar o quanto quiser no anime. Recebeu a carta branca, né? Então ele fez esse anime chamado C-Contra. O enredo é o seguinte: você tem um universitário que é uma pessoa muito pobre. É um universitário brilhante, mas pobre. Ele tem muita dificuldade. Ele tem muita dificuldade no caso de. Ele é um gênio, mas que, como muitos millennials, é uma pessoa que não tem dinheiro. Porque, de fato, a verdade é que os boomers, eles retiraram todas as oportunidades dos millennials. E em menor grau das gerações seguintes. De modo que é muito difícil para um millennial ser alguma coisa. Nessa falta, ele tem que trabalhar em uma lanchonete para sustentar os estudos, etc. Né? No Brasil é uma coisa ainda pior, diga-se de passagem, né? E aparece para ele uma figura muito estranha, né? Uma entidade que dá acesso dá a ele o acesso ao distrito financeiro do Japão. Mas é um distrito financeiro secreto. Então o que é que acontece? Ele recebe uma familiar, que é uma espécie de entidade, e começa análogo, por exemplo, ao Zumamodo, ao Pokémon, Digimon, não sei o que, né? E começam a haver lutas lá dentro, só que nessas lutas, elas são lutas pela propriedade do dinheiro. No caso, a pessoa recebe um cartão e vai tomando dinheiro. Uns vão retirando o dinheiro dos outros. Quem vence tira o dinheiro de quem perde. E se alguém vai à falência nesse distrito financeiro, que é um distrito financeiro, digamos assim, que ideal ou arquetípico, o que acontece com essa pessoa? O futuro desta pessoa é apagado da história. E isso acontece, inclusive, com as nações. Não é que o futuro será apagado da história. O futuro da pessoa se acaba. A pessoa terá má sorte para sempre, ela nunca será nada. E as nações que falem, elas são obliteradas da história. Elas somem como se nunca tivessem existido. Certo? Então, você vê que é o seguinte: esse personagem, ele sabe que a longo prazo está tudo, seja o Japão, seja... ele sabe que a ordem das coisas está fadada ao fracasso, está fadada à falência, que o futuro de todo o meio ao redor dele é precário. Certo? Então, aí surge um outro evento, que é, no caso, a introdução. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte: a introdução do Darkness Card. Quando uma pessoa começa a ganhar uma quantidade X de dinheiro, ela recebe do Banco Midas, né? Percebam, não? Banco Midas, um Darkness Card. O que é o Darkness Card? É um cartão na qual a pessoa pode gerar o seu próprio dinheiro, pode emitir a sua própria quantidade de dinheiro quanto quiser. Qual é a circunstância? Qual é a consequência disso? A consequência disso é a inflação, certo? Ou seja, nós temos aqui uma espécie de usura ontológica. O final desse anime é um final muito ambíguo, muito complexo, mas a grosso modo ele parece ser claramente influenciado por Chesterton, por Belloc, isso é muito claro, e talvez até por Michael Jones. Claramente
O Konaka não escreveu, mas claramente a pessoa que planejou esse anime era um leitor do Chesterton e era um leitor do Bellon. Porque, no caso, a conclusão é que no meio de uma ação humana caótica, no meio de uma ação humana parar ao fracasso, no fim existe ainda algo que ordena toda a história para um bem maior. No fim desse anime você vê uma mensagem muito clara a esse respeito. De modo que o final desse anime talvez seja um dos finais mais profundos que eu já vi em um anime até hoje. Eu não vou explicar bem o que é. Certo? Então, eu considero que esse anime é o melhor anime dos anos 2010. E entra no páreo para ser o anime mais profundo de todos os tempos. Eu ouso dizer. Certo? Por ser um anime muito experimental e muito ambíguo, e também por ele usar certas coisas que na época não eram muito bem-vindas, como é o caso da desgraça da CGI, que no entanto ele usa de uma maneira muito bonita, né? E também pelo fato de ele ter uma paleta de cores muito diferente, coloca muitos tons de ouro, vermelho, etc, cores muito vivas, né? Nessa época esse anime não foi muito querido, certo? Principalmente no Brasil. Os podcasts da época no Brasil achincalharam, estavam muito esperançosos quanto a esse anime, mas o achincalharam. Agora, é um dos animes que eu recomendo a qualquer pessoa assistir. Só 11 episódios, vale muito a pena. Pois um forte abraço a todos e